sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Nesse lugar, tu és vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu
nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ti ringrazio per la Giunta di Missioni Mondiali e per tutte le chiese battiste brasiliane che ci mantengono nel campo. Possa tu benedire ogni missionario, ogni fratello e ogni sorella. Nel nome di Gesù, amen. Deus querido, Deus amado, Deus que cuida de nós em cada detalhe. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. E em especial, Senhor, quero te entregar a vida das crianças em tuas mãos, Senhor. Senhor, tenha misericórdia das crianças. Livra, Senhor, elas desse vírus que causa medo e assusta o mundo inteiro, Senhor. Cura as crianças, Senhor, que se encontram infectadas. Proteja, Senhor, as nossas famílias. Abençoe os profissionais da saúde, Senhor. Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que nunca decepciona. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nossas crianças, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela vida de nossas crianças, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos teus filhos, Senhor, que pregam a palavra, Senhor, para essas crianças, Senhor, porque sabemos a importância das crianças em teu reino, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, não por mérito, mas em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Graça e paz, nessa oportunidade eu gostaria de pensar com vocês sobre um relato bíblico que está registrado no livro de Provérbios, no capítulo 30, do versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: 2 coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E não me deis nem pobreza nem riqueza, dai-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar e desonrar assim o nome do meu Deus. E aqui está um provérbio pronunciado por Agur, filho de Jaque, a qual ele faz 2 pedidos interessantíssimos. Ele fala que mantém longe de mim a falsidade e a mentira. No mundo onde jaz o maligno, onde o pai da mentira reina, ele vem nos orientar a nos manter afastado da mentira e da falsidade. E como isso é importante, como a mentira e a falsidade ela prejudicam qualquer tipo de relacionamento. Tudo aquilo que vem da mentira ou vem da falsidade é enganoso, é prejudicial, é maligno. E apesar de mentira e falsidade ter uma conotação iguais, porém são coisas diferentes, porque a mentira ela está relacionada a uma atitude de uma pessoa. Tem pessoas que elas mentem por hábito, né? Costuma mentir e contradizer algumas verdades para tirar proveito, para ludibriar, para ganhar vantagem.
E a falsidade, ela já se refere à pessoa, né? Aquilo que as pessoas dizem ser e não são. Principalmente nesse mundo eclesiástico onde estamos cheios de cristãos nominais, onde as pessoas dizem que são de Cristo, porém o seu coração está cheio de maldade, está cheio de rancor, está cheio de ódio. Jesus uma vez repreendeu os fariseus, chamando de hipócritas, porque eles se diziam ser religiosos, mas os corações deles estavam cheios de maldade, cheios de coisas que afastavam da essência do Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de amor, um Evangelho de paz, de harmonia, de perdão, de comunhão, e não de separação, não de discriminação. E Agu faz esse pedido interessante, que mantenha afastado dele esse tipo de coisa. E a Bíblia diz sobre mentira o seguinte, em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 26, diz assim: até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? Hoje, devido ter um público atrás de um evangelho da conveniência, as pessoas estão pregando aquilo que esse tipo de público está querendo ouvir. E sendo que essas coisas não procedem de Deus, procede da mente gananciosa dessas pessoas, que a fim de se aproveitar da necessidade de cada uma dessas pessoas, pregam aquilo que elas querem ouvir. Lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 17, diz assim: saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. E que tantas pessoas têm para conquistar os seus objetivos mentindo, conquistando as coisas através de mentiras, mas porém a mentira, ela tem um ditado até popular que diz que mentira tem pernas curtas, né? Mas tudo que provém da mentira tem um tempo de duração e sempre vem à tona. E quando a Bíblia diz que mas depois da areia na boca, isso é uma verdade incontestável, que todos aqueles que obtêm coisas através da mentira, essas pessoas sofrem depois, quando a verdade vem à tona, vão ser envergonhadas. A Bíblia também fala sobre a falsidade. No Salmo 119, versículo 104, diz assim: ganhe entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo caminho de falsidade. E a cada dia que nós conhecemos a palavra, a tendência da gente é se incomodar com o caminho da falsidade. Mas infelizmente tem pessoas que gostam de se relacionar com esse tipo de pessoas. Pessoas falsas, pessoas que não são aquilo que dizem ser. E essas pessoas têm por características dizer aquilo que você quer ouvir. Eu costumo dizer no meu ambiente de trabalho que nem todo simpático é pilantra, mas todo pilantra é simpático. Porque são pessoas falsas, pessoas que para conquistar, para obter aquilo que elas precisam, elas são generosas, são simpáticas, até elas conquistarem a sua confiança e fazer aquilo que vai te prejudicar sem nenhum escrúpulo. Em Provérbios,
no capítulo 11, versículo 3, diz assim: a integridade dos justos guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. A falsidade vai destruir a cada ser humano que opta em viver assim, na falsidade, de ser aquilo que nunca foi. E em Provérbios 26, 24 diz assim: quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Então nós temos que ter cuidado com essas pessoas que se dizem ser e não são, porque a falsidade ela destrói. Ela destrói relacionamentos, ela destrói relacionamentos de amizade, matrimonial, relacionamentos até mesmo eclesiásticos, né? O relacionamento com Deus. Muitas pessoas saem da igreja porque se relacionaram com pessoas falsas, se decepcionaram com essas pessoas e consequentemente atribuem a Deus a culpa disso, se afastam do Evangelho de Jesus Cristo, né? A outra coisa que a GUF pede é que não dê riqueza para ele. O lidar com a riqueza é uma coisa muito complicada. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Em Eclesiastes 5,13 diz assim: há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do possuidor. Geralmente a riqueza tem trazido desgraça na vida de muita gente. Tem pessoas matando seus pais com o propósito de ficar com a herança. Mas isso tudo é porque o homem não administra as suas riquezas conforme Deus quer. Geralmente faz das riquezas o seu Deus e esquece do verdadeiro Deus. Mas em Eclesiastes diz que não tem problema ser rico, portanto que você saiba administrar aquilo que Deus lhe deu. Em Eclesiastes 5,19 diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Tem pessoas que têm que aprender a lidar com o dinheiro e com a riqueza. Quando você aprende isso, você vai ver que o dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro, né? E quanto à questão do necessitado, as pessoas costumam denominar prosperidade quando você tem abundância de alguma coisa. Porém, prosperidade para mim é ter aquilo que eu preciso na hora que eu preciso. E lá em Filipenses 4,19 diz assim: meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Em Salmos 37,25 diz assim: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendicando o pão. E qual é a conclusão que eu quero tirar disso tudo? A conclusão é que é preciso ter cuidado com pessoas falsas, como também nós precisamos ter cuidado de não sermos pessoas falsas, né? Se somos denominados cristãos, temos que viver como cristãos. Nós precisamos a cada dia assumir a nossa identidade, a identidade que Deus nos deu. Você precisa ser aquilo que Deus determinou que você fosse. Não fingir ser, porque a Deus ninguém engana. E Deus não se deixa ser enganado por ninguém. Ele conhece o profundo e escondido de cada coração. O diabo é o pai da mentira. Meias verdades também são mentiras. E foi assim que o diabo, através da serpente, enganou Adão e Eva. Disse meia verdade para eles.
disse para eles que eles seriam igual a Deus, não mentiu, né? Mas quando Satanás ele relatou isso, ele estava dizendo concernente ao conhecimento do bem e do mal, mas enganou a ele quando disse que não, mentiu para eles quando disse que não iriam morrer, e eles morreram, porque a morte não foi física, foi a morte espiritual, a separação de Deus. E tem pessoas se separando de Deus por causa de meias verdades. Tem pessoas que estão, por causa de meias verdades, vão sofrer o dano da morte. Da morte, tem sofrido o dano da morte espiritual. Já não consegue mais sentir a presença de Deus. Não podemos esquecer que fomos criados com um propósito. Pense nisso. Deus, Ele quer que você viva uma vida intensa. E muitas das vezes, para viver essa vida intensa na presença de Deus, precisamos deixar a falsidade e a mentira. Se praticamos esse tipo de coisa, temos que parar de praticar. E se estamos nos relacionando com pessoas que costumam fazer esse tipo de coisas, temos que nos afastar. E como também Agur, ele pede sobre a riqueza e sobre a pobreza, por ser ser humano, ele conhece que o ser humano, quando ele é colocado ao extremo, ou ele tem muito ou ele tem muito pouco, ele muitas das vezes se corrompe. Ele faz exatamente aquilo que Agur diz: quando tem muito, se esquece de Deus e acha que não precisa mais de Deus. E quando não tem muito, tem apenas o necessário para sobreviver, ele murmura de Deus. Pense nisso e que Deus possa abençoar você rica e abundantemente, em nome de Jesus.
sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo.